Olá, está no ar mais um podcast Faz Sentido? Meu nome é Thiago Salvino e vai ser um prazer poder compartilhar novamente esses próximos minutos com vocês. Bom, estávamos aí um pouquinho atarefados durante esse final de ano, muitas atividades, diversas coisas acontecendo e recebi algumas mensagens, falei, olha, tem que gravar podcast de novo, cadê o podcast? Tem que atualizar. Então, para vocês que estão seguindo, para vocês que estão acompanhando, o meu muito obrigado por isso. E para aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. E bora com a gente nesses próximos minutos compartilhar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus tem a falar conosco. Vem com a gente. Uma coisa que salta para mim nessas leituras do Evangelho de Marcos, não só do Evangelho de Marcos, mas como também toda uma leitura dos Evangelhos, é como que existem ali pontos bem específicos, contextuais. Existem situações que lidam com questões da época, questões daquele momento, né? E isso é muito importante porque precisa ressaltar para nós que existe essa diferença cultural muito grande, que existe esses pontos culturais muito grandes. E determinadas coisas, em alguns momentos, elas vão ser relevantes e vão fazer sentido para nós, como outras coisas não irão fazer sentido. Um exemplo é do último podcast que nós falamos aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Algo da época, uma questão contextual de que ela tinha uma doença e aquilo a categorizava como impura. Bom, ressalto e pontuo essas questões para poder chamar a nossa atenção para questões do texto de hoje, que ele diz respeito a aquele povo, aqueles costumes. Porque o que nós vamos falar sobre hoje, o que nós vamos falar nesse podcast, é sobre a cerimônia de lavar as mãos como um ato purificador. Mas para nós isso não é relevante no aspecto da purificação. E é o que Jesus vai falar através desse texto, através da implicação dessa sujeira que Jesus vai falar mais à frente, e o que nós vamos falar nesse podcast, que ela parte de dentro do coração do homem. Então, vem com a gente, entende o contexto geral da situação, o contexto geral da passagem, e vamos tentar extrair princípios básicos e princípios que mudarão a nossa percepção de vida, a nossa percepção de relacionar com a comunidade, de relacionar com pessoas. Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, versículo 5, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem as tradições dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Bom, queridos, de acordo com as leis da época, uma pequena lista aqui. Quem tocasse em um animal ou um ser humano morto era considerado impuro. Quem tivesse uma doença infecciosa de pele, como furúnculo, erupções cutâneas ou feridas, era considerado impuro. Quem tivesse contato com mofo
era considerado impuro. Quem tivesse qualquer tipo de fluxo que saísse do seu corpo era considerado impuro. Quem comesse carne de animal considerado impuro, esse era também considerado impuro. Essas pessoas eram consideradas ritualmente impuras, manchadas, contaminadas, imundas. Isso significava que as pessoas não poderiam entrar no templo e, portanto, elas não poderiam adorar a Deus junto com a comunidade. E esses limites, queridos, eram tão rigorosos e hoje nos parecem severos demais, mas se pensarmos um pouco a respeito, eles não parecem tão estranhos assim. Por exemplo, ao longo dos anos, as pessoas se abstêm de alimentos durante períodos de orações com o intuito de se purificar para chegar até Deus, ou o intuito de mostrar alguma entrega, algum sacrifício para chegar até Deus. Diferentes fés espalhadas pelo mundo afora se ajoelham para orar para uma divindade, para um Deus. E o orar ajoelhado é um pouco desconfortável, porém é um recurso de humildade espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso tudo é que fazemos diversas coisas com o intuito de uma ação mais limpa, mais clara de comunhão com Deus. Dessa forma, esses recursos lançados pelos religiosos do tempo de Jesus serviam como uma maneira de demonstrar que estavam espiritualmente e moralmente limpos. Caso contrário, eles não poderiam entrar na presença de Deus, a menos que passasse por algum tipo de ritual, por algum tipo de purificação espiritual. Olha só que interessante. Quando nós vamos a algum encontro, alguma reunião, alguma coisa diferente, quando vamos à igreja, nós tomamos banho, escovamos os dentes, penteamos o cabelo, fazemos a barba, fazemos as unhas, passamos um perfume. O que nós estamos querendo dizer com tudo isso, queridos? Ficando livre da sujeira, é claro. Ninguém quer comparecer a esses encontros como uma mancha de sujeira ou cheirando mal. Não, ninguém quer. As leis de impureza, as leis da limpeza ritual seguiam a mesma ideia. Se a pessoa não estivesse limpa em termos espirituais e morais, ela não poderia estar na presença de um Deus perfeito e santo. E de fato, Jesus concordava com os fariseus sobre estarmos limpos diante de Deus, inadequados para estar na presença de Deus. Porém, Jesus discordava deles quanto à fonte dessa impureza e quanto ao modo de tratá-la. Jesus vai nos dizer, nessa passagem, o Evangelho vai nos mostrar que o estado natural do homem é inapropriado para estar na presença de Deus. Versículos 14 ao 16 do capítulo 7. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. O que nós ouvimos é que, com grande reverberação, é que o homem não é mau. O que nós ouvimos é que a nossa natureza não é falha. O que nós ouvimos é que somos corrompidos pelo sistema, corrompidos pela vida, corrompidos pelas práticas de outros. Talvez você que está me ouvindo tenha filhos e pode acreditar que todos são bons, que o seu filho é bom, que a natureza dele não é má. Talvez você possa até acreditar que faz tudo certo para criar seu filho e que o mundo vai contaminar o coração dele. Talvez você acredite que é uma boa pessoa, que suas práticas e ações elas vão refletir um coração bom, que seus desejos são os melhores possíveis para todos
e que você não rouba, não mata, não trai, não mente, não engana, que é um bom funcionário, que é, enfim, uma boa pessoa. Talvez ainda acreditamos na bondade da humanidade. E é normal esse sentimento, pois afinal de contas, o mundo que conhecemos tem nos formado e condicionados a pensar assim. O mundo que conhecemos, de muitas reviravoltas, de muitos pensadores, de muitas mentes, de muitos influenciadores e de muitas informações e de muitas culturas, nos mostram padrões e condições assim. Talvez você pode enxergar o mundo pela lente da psicologia e dizer que tem uma neurose. Um dos pontos principais da psicanálise freudiana, onde Freud acreditava que a angústia e o sofrimento são causados pelo inconsciente. Logo, dizer que não foi amado bastante por seus pais, que é uma vítima ou tem problemas de autoestima. Mas, queridos, tudo isso que eu disse aqui agora são confrontados pela falta de algo que surge em nossos corações. Nossas ações de tentar responder a atos de terceiros e até mesmo aos nossos próprios atos são reflexos da falta de algo dentro de nós, ou melhor, da sensação de impureza. Nem o melhor dos ativistas sociais pôde se livrar da sensação de impureza ou de falha. Está intrinsecamente relacionada à nossa natureza. Podemos tentar de diversas formas satisfazer tudo isso com inúmeros ritos, inúmeras ações, porém seremos lembrados, assim como as palavras de Jesus, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Logo, isso tem que nos levar a uma pergunta: se é o que sai, o que está dentro então? É Jesus que nos mostra porque não conseguimos nos livrar dessa sensação de que somos impuros. Assim, queridos, a Bíblia vai nos contar, versículo 17 e 19 ao 19 do capítulo 7 de Marcos. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês ainda não entendem? Perguntou Jesus. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Jesus declara que o alimento não afeta aquilo que uma pessoa realmente é. Escrevendo em um tempo de conflito entre os costumes dos judeus e dos cristãos gentios, Marcos aqui aplica estes pontos à lei de kosher, que é os preceitos judaicos de preparação de alimentos. O texto de Levíticos 11 e Deuteronômios 14 vai dizer sobre porcos, cachorros, morcegos, corujas, entre outros, que são agora puros ou aceitáveis como alimento, que antes não eram aceitáveis. Jesus aqui usa uma linguagem bastante gráfica, se assim a gente pode dizer, para poder exemplificar e responder sobre a sua palavra. Quer-se como alimentos puros ou impuros, a comida ela entra pela boca, desce para o estômago e, literalmente falando, ela vai para o vaso, nunca vai para o coração. Bom, exceto quando você come uma picanha bem gordurosa, né? Mas não vem ao caso. Assim, nada do que entra de fora do homem pode torná-lo impuro. Jesus continua no versículo 20 ao 23. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos. Aqui Jesus vai dar uma lista de pontos que parte de dentro do coração do homem. Versículo 21. Pois de dentro do coração do homem
da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Queridos, dito tudo isso, outras perguntas precisam ecoar e reverberar também dentro de nossa mente e coração. Como, por exemplo, o que há de fato, então, de errado com o mundo? Por que tem que ser um lugar tão miserável? Por que há tanto conflito entre nações, raças, tribos e classes? Por que tanto conflito quanto a cor da pele? Por que os relacionamentos tendem a se desgastar e entrar em colapso? Eu te respondo tudo isso com a resposta de Jesus. Jesus está dizendo que o que há de errado somos nós. O que há de errado somos nós. Está naquilo que sai de dentro de nós. Está no egocentrismo do coração humano. Queridos, o problema está no pecado. Na verdade, todos esses males que brotam no coração humano nos tornam tão impuros que Jesus mais para frente vai dizer aos discípulos, capítulo 9, versículo 43 a 48. Se sua mão levar a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé do que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho levar a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. O comportamento pecaminoso e o desejo pecaminoso, Tim Keller vai dizer no seu livro A Cruz do Rei, são como um incêndio que começa na sala de casa. Preste atenção nisso. Imagine você aí, que tenha começado um incêndio numa poltrona na sua casa, na sua sala. E você não pode simplesmente ficar sentado ali dizendo, ora bem, tudo bem, é um foguinho. E não é a casa inteira, é apenas um sofá que está em chamas, é só uma poltrona. Não! Se você não fizer algo de imediato, se você não tomar uma medida decisiva, uma atitude, o fogo vai tomar conta da casa inteira. O fogo não se contenta com pouco. Não tem como fazê-lo arder lentamente ou confiná-lo em um canto. Ele vai acabar tomando a casa toda. Queridos, o mesmo acontece com o pecado. Ele nunca fica restrito a seu lugar. Ele nunca fica restrito a apenas um cantinho do nosso coração, de nossa mente. Não, ele sempre nos leva à separação de Deus. Nos leva ao afastamento de Deus, nos leva a abandonar a pessoa de Jesus, nos leva a virar as costas a Deus, o que traz intenso sofrimento, primeiro nesta vida e depois na outra vida, a condenação, o inferno. E é por isso que Jesus recorre a uma imagem muito drástica da amputação, para dizer que não pode haver concessões. O que Jesus diz nesse texto do capítulo 9 que nós acabamos de ler é que não pode existir concessões. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o pecado. Se o seu pé o faz pecar, você vai e corta. Se for o seu olho, você deve fazer a mesma coisa. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, Tiago, mas você acabou de dizer que não é algo de fora que contamina. Jesus acabou de dizer que não é o de fora que contamina. Jesus acabou de dizer que o nosso maior problema aqui está no que está dentro de nós. Aquilo que nos torna
impuros. Não é o olho e nem muito menos o pé. É o nosso coração. Bom, se fosse o pé ou o olho, a solução era fácil. Era só nós cortarmos ou arrancar fora. Resolveríamos o nosso problema. Mas não temos como arrancar o nosso coração. Não importa o que você faça ou o quanto se esforce, as soluções que vêm de fora do homem não irão tratar a sua alma, não tratam a minha alma. Algo que vem de fora para dentro nunca funciona, jamais funcionará, pois a maior parte daquilo que causa os nossos problemas brota de dentro para fora. Por isso, nunca ficamos livres da nossa sensação de impureza. Contudo, ainda estamos tentando lidar com essa sensação de impureza por medidas externas, ou seja, tentando fazer coisas que Jesus diz ser basicamente impossível. Eu quero chamar a sua atenção neste momento e pedir a sua imaginação. Abra sua mente e permita a sua imaginação te conduzir para as palavras que eu vou dizer agora nessa nossa sequência. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer: Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Bom, pode parecer que mudamos drasticamente a imagem do que estamos falando aqui, mas eu quero voltar a sua atenção para uma palavra muito específica que Paulo vai usar nesse versículo. Obviamente o contexto aqui é diferente. Paulo aqui está exortando os cristãos de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento da outra. E é importante saber que Paulo aqui vai usar uma palavra diferente para orgulho. Paulo usa o termo grego physio, uma palavra muito incomum. Ao usar esse termo, Paulo está tentando ensinar aos cristãos de Corinto algo especial sobre o ego humano. A palavra que ele emprega para orgulho, ela tem um sentido literal de superinflado, inchado, distendido além do normal. Está relacionado ao termo fole, e ela é uma palavra bastante sugestiva, né? Lembra a imagem de uma imagem dolorosa de um órgão sendo inflado. Pensa no diafragma, né? Quando você enche o seu diafragma de ar e ele está duro, e está inchado, superinflado. Essa é a ideia. Um órgão humano distendido após receber uma quantidade enorme de ar. Foi bombeado ali tanto ar que o órgão está superinflado, prestes a explodir. Está inchado, inflado e expandido além do seu tamanho normal. E Paulo, queridos, está nos afirmando que essa é a condição natural do ego humano. Essa é a condição natural de nossos corações e das tentativas que fazemos para limpar a impureza de nossos corações. Porém, ao tentar fazer isso com recursos de fora, nosso ego superinflado irá nos mostrar que ele é vazio. Søren Kierkegaard vai dizer que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O orgulho espiritual é a ilusão de que temos competências sem Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande bastante para dar sentido à vida. Ele ainda diz mais: o ego humano natural é fundamentado em algo além de Deus. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito, e nisso ele se apoia.
E nós somos, queridos, lembrados com uma certa naturalidade que quando tentamos colocar alguma coisa no lugar de Deus, no lugar reservado para Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que nós colocamos dentro desse ego superinflado ficará chacoalhando lá dentro. Não conseguirá ocupar todo o espaço do nosso orgulho. E tudo isso são as tentativas externas que nós fazemos para preencher os vazios internos do nosso orgulho. A impureza de nossos corações, atrelados a ego inflado, nos mostra que na tentativa de buscar coisas externas para nos purificar ou desinflar nosso ego, nós veremos que tudo que tentamos colocar no lugar de Deus em nossas vidas, vai deixar enormes lacunas e buracos dentro do nosso coração inflado. Logo, isso nos leva a um segundo estágio, a uma dor, a um ego dolorido. Eu não sei você, mas eu não sou muito preocupado com a minha saúde. Não sou muito preocupado com o meu corpo, nem quando dói demais eu ligo tanto assim. Mas é normal isso. Nós nos preocupamos até que o nosso corpo dê algum sinal de alguma coisa, de algo errado, de algum problema. Quando você se exercita, você não pensa nas dores que seu pé sente ou seu joelho, a não ser que o seu joelho ou os dedos do seu pé comecem a doer. E olhamos para essas questões quando elas nos chamam a nossa atenção. Caso contrário, a gente nem liga para futura ou para possível dor. Só que o nosso ego, queridos, quase sempre dói. Isso acontece porque há algo de muito errado com ele. Ele vive chamando a atenção para si mesmo todos os dias, em todos os tempos, em todas as situações, em todos os contextos. O ego exige que avaliemos a nossa aparência, a maneira como somos tratados. É comum reclamarmos de que alguém nos feriu nossos sentimentos. Só que a questão é que o nosso ego se sente machucado, nosso eu, nossa identidade. Queridos, caminhar não machuca os dedos, caminhar não machuca o seu joelho, a não ser que ele já tenha algum problema. Da mesma forma, o nosso ego não ficará dolorido se não houvesse algum problema com ele. A sujeira de nosso coração e as nossas tentativas de nos limpar só mostram o tanto que o nosso ego está dolorido, o tanto que as ações externas nos afetam. Isso, queridos, é apenas um reflexo da tentativa de purificação com o externo, quando o lá dentro tem algo errado. Nosso ego também é incrivelmente atarefado. Ele faz de tudo para ser notado. Ele vive ocupado tentando preencher o vazio e é incansável com duas tarefas: comparação e vanglória. Veja bem, os fariseus viram para Jesus e questionam: por que seus discípulos não estão lavando as suas mãos? Por que ele estava permitindo que eles comessem estando impuros? Isso é um absurdo. Nós, os senhores da lei, cumprimos tudo à risca para estar na presença de Deus, e vocês, hereges, pecadores, não fazem isso. Veja bem, na tentativa de preencher o vazio e lidar com seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas. C.S. Lewis vai dizer algo muito interessante sobre como o orgulho é competitivo por definição. Competitividade é o que se acha no âmago do orgulho. Preste atenção. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que o outro. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas do que outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes ou mais bonitos do que outros.
E quando encontramos alguém mais bem-sucedido, mais bonito, mais inteligente do que nós, o que tínhamos perde a graça. E, queridos, isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas. Tínhamos apenas orgulho delas. Como Lewis afirma, o orgulho é o prazer de ter mais do que outros. O orgulho é o prazer de se sentir melhor do que outros. Quando nos comparamos com outros e tentamos nos sobressair, estamos nos vangloriando. O nosso ego vive ocupadíssimo o tempo inteiro, buscando diversas formas externas para se limpar, para se justificar, mas ele não consegue. E depois desses 3 pontos apresentados sobre o nosso ego, ele nos leva à condição da fragilidade. Qualquer coisa superinflada corre o perigo de estourar. Se eu estou dilatado com o ar em vez de estar abastecido com algo sólido, não faz nenhuma diferença se estou superinflado ou desinflado. Nossas tentativas externas só irão mostrar o tanto que não conseguimos nos purificar, ou nos limpar ou preencher nossas vidas. Queridos, estamos tentando compensar nossas fraquezas e dificuldades com boas obras, mas isso não funciona. Jeremias mesmo disse no capítulo 2, versículo 22, ainda que te laves com soda e uses muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim, assim diz o Senhor Deus. Limpar de fora para dentro não trata o problema do coração humano, não trata o problema do seu orgulho, do meu orgulho. Se tudo que estamos falando até agora está nos mostrando o nosso estado, a nossa condição, e o tanto que nós estamos afastados de Deus por causa do nosso coração, e mais ainda, o tanto que, ainda estando com Deus, nossos corações agem muitas vezes. Nosso egocentrismo nos move. E pensando em tudo isso, queridos, qual é a solução então? No início eu perguntei, se o problema, assim como Jesus está dizendo que é o que sai, o que está dentro então? Nossa podridão, nossa incapacidade, nossas mazelas, nossas falhas, nosso caráter corrompido, nossa alma manchada, nosso ego. Se as tentativas externas não mudam o interno, algo dentro de nós precisa mudar, para que o que sai de nós seja diferente. No versículo 19 do capítulo 7 de Marcos, quando Jesus declara puro todos os alimentos, Marcos está nos dizendo que naquele momento Jesus estava proclamando isso. Jesus está dizendo, a partir de agora eu torno esses alimentos puros. Queridos, Jesus chamou o mundo à existência, acalmou a tempestade, chamou uma menina de volta à vida e agora ele está chamando de puro todos os alimentos. Perceba uma criação, um contexto exponencial aqui de feitos de Jesus. Jesus está pegando a lei, as implicações da lei, pegando tudo que é posto como uma carga sobre os ombros das pessoas e dizendo que ele está cumprindo toda a lei para proporcionar algo novo. Ele não está condenando os alimentos, mas dizendo que está criando algo novo, uma nova perspectiva, uma nova oportunidade, uma nova forma de permitir que as pessoas possam se achegar a Deus, de se relacionar com Deus. Não seguimos a lei, porque Jesus se fez a lei por nós. Não fazemos abstenção de alimentos, não guardamos diversos ritos da lei, não chamamos as mulheres de impura por estarem em um período de menstruação normal da mulher, porque Jesus cumpriu toda a lei. Ele abriu o caminho novo para nós, para começarmos a olhar de dentro para fora e não de fora para dentro.
Zacarias é um dos livros proféticos do Antigo Testamento, e no capítulo 3, Zacarias ele é transportado para o templo, ele tem uma visão, e no primeiro versículo ele vai dizer: então um anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Queridos, o templo ele era dividido em 3 partes: o pátio exterior, o pátio interior e o lugar dos santos, ou Santíssimo. E nesse último tinha um véu que cercava, dentro dele ficava a Arca da Aliança, sobre a tampa ficava o propiciatório, a Shekinah, a glória de Deus, a própria presença de Deus, a face de Deus parecia sobre o propiciatório. E era um lugar temível. Somente uma pessoa, uma única vez, um único dia por ano, tinha permissão para entrar no Santo dos Santos: o sumo sacerdote de Israel no dia da expiação. Então Zacarias teve uma visão do centro do templo, do interior do lugar do Santíssimo, e ele viu o sumo sacerdote Josué diante do Senhor no dia da expiação. Bom, quero te contar aqui de uma maneira bem breve alguns detalhes sobre esse dia e o que acontecia. Uma semana antes, o sumo sacerdote era colocado em isolamento. A gente está careca de saber o que é isolamento hoje, né? Ele era levado de sua casa para um lugar em que ele ficaria ali completamente isolado. Por quê? Para que ele não tocasse e nem comesse algo impuro por acidente. É o que muitos de nós estão passando e estamos fazendo agora. E ali eles levavam alimentos puros, e ele era lavava o seu corpo todos os dias e preparava ali o seu coração. Na véspera do dia da expiação, o sumo sacerdote não dormia. Ele ficava acordado a noite toda. E ele estava orando, lendo a palavra de Deus para purificar a sua alma. Então, no dia da expiação, ele se lavava da cabeça aos pés. Era vestido de linho branco, puro e sem manchas. E em seguida, ele entrava no Santo dos Santos e ali oferecia um sacrifício animal a Deus para expiar ou pagar a pena pelos seus próprios pecados. Depois de fazer isso, ele saía do templo, saía do Santo dos Santos, lavava-se novamente da cabeça aos pés e ali era vestido de novo com uma outra veste de linho branco e entrava no Santíssimo. Dessa vez para oferecer sacrifício pelos pecados de todos os sacerdotes de Israel. Mas isso não era tudo. Ele saía do lugar do Santo dos Santos pela 3ª vez, lavava-se da cabeça aos pés, era vestido com uma outra veste de linho branco e entrava novamente no Santo dos Santos. Dessa vez para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E queridos, tudo isso era feito em público. O templo ficava lotado e as pessoas estavam ali no pátio assistindo de perto o que estava acontecendo. As pessoas conseguiam ver através de uma tela bem fina que ficava atrás de onde o sumo sacerdote se banhava. E ele os via se banhando, se vestindo, entrando e saindo do lugar do Santíssimo. Afinal de contas, ele era o representante do povo perante Deus. E eles estavam lá para apoiá-lo. Com certeza as pessoas ficavam preocupadas para que tudo desse certo, pois afinal de contas era o sacrifício para apaziguar a ira de Deus, para que Deus se agradasse da oferta deles, para que Deus aceitasse o sacrifício, para que Deus permitisse a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. Naquele momento, quando o sumo sacerdote se colocava diante de Deus, não havia nenhuma mancha sequer. Ele estava tão puro quanto possível. Por isso ele podia entrar e oferecer o sacrifício ali, pois ali existia a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Só que Zacarias vê Josué nessa profecia, o sumo sacerdote, diante da presença do Senhor, no lugar do Santo dos Santos. Mas, queridos, as vestes de Josué estavam impuras, sujas. Ele estava inteiramente contaminado. E a pergunta aqui é como isso pode ter acontecido, né? Zacarias deve ter entrado em choque. Como assim Josué está
completamente contaminado. Deus naquele momento estava dando a Zacarias uma visão profética, para que ele pudesse enxergar, nos ver, da maneira como Deus nos enxerga, da maneira como Deus nos vê. Apesar de todos os nossos esforços para sermos puros, bons, cheios de moral, purificados, Deus vê o nosso coração. E queridos, o nosso coração está repleto de imundícies. Toda a nossa moralidade e nossas boas obras não chegam realmente ao coração. Não importa o que façamos, continuamos sendo inadequados para estar na presença do Senhor. Versículo 3 do capítulo 4 de Zacarias: Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: Veja, removi os seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Versículo 8: Ouçam o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve trarei o meu servo, o renovo, e um só dia removerei os pecados desta terra. Queridos, Israel nunca conseguiu ficar livre do pecado. Era necessário sempre, constantemente, fazer um sacrifício para perdão dos pecados. Mas Deus estava revelando a Zacarias que em um futuro não seria mais necessário nenhum outro ato como este, pois ele estava preparando o verdadeiro sacrifício, o renovo. Josué, o outro Yeshua, na verdade, o verdadeiro Josué apareceu, Jesus, e encenou o seu próprio dia da expiação. Uma semana antes dessa encenação de Jesus, da sua expiação, Jesus começou a se preparar. E na véspera, Jesus também não dormiu. Mas o que aconteceu ali foi exatamente ao contrário do que aconteceu com o sumo sacerdote Josué e os demais sumos sacerdotes. Pois em vez de apoiá-lo, praticamente todo mundo que ele amou ou o traiu, ou o abandonou, ou o negou. E quando Jesus se apresenta diante do Pai, em vez de recebê-lo com palavras de encorajamento, o Pai o abandonou. Jesus, em vez de ser vestido com vestes ricas, arrancaram-lhe sua única veste que ele possuía. Açoitaram-no, deixaram Jesus despido e eles mataram Jesus. Ele também foi banhado, mas pela saliva das pessoas que nele cuspiam. E por quê? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Deus vestiu Jesus com os nossos pecados. Ele levou consigo a pena que era nossa, a nossa punição, para que nós possamos agora nos achegar a Deus sem culpa. Como diz em Apocalipse, o noivo já preparou o caminho para sua noiva e a vestiu de linho fino, sem mancha ou defeito sequer. Querido, Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade, onde os cadáveres eram queimados, uma pilha de lixo, um lugar totalmente imundo, para que nós pudéssemos ser purificados.
por meio de Jesus a um custo infinito para si mesmo. Deus nos vestiu com roupas limpas, de alto preço, e elas custaram seu sangue. Isso é a única coisa que pode tratar do nosso problema do coração. Nós falamos até aqui que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Se é o que sai, é algo de errado dentro de nós. E esse algo de errado dentro de nós reflete na forma como Deus Pai nos enxerga. Mas glória a Deus porque nós temos Jesus. E através de Jesus, Deus nos enxerga agora não pelos nossos pecados, não pela mancha que há dentro de nós, mas agora Deus nos enxerga através de Jesus Cristo. Bom, eu sei que ficou longo e eu sei que se você chegou até aqui, com certeza Deus falou algo no seu coração, assim como falou ao meu, e assim como Deus tem falado constantemente ao meu coração através das exposições desse Evangelho de Marcos e dessas pregações. Quero só te encorajar a de fato permitir que o verdadeiro sumo sacerdote te mostre, te faça enxergar e encarar que o problema seu, assim como o meu, assim como o da humanidade, não é as formas que colocamos para dentro de nós, ou atos de terceiro, ou as nossas tentativas externas de nos deixar mais limpos, mas sim um problema já existente dentro de nós, que é o pecado, a condenação, a maldade, aquela lista que Jesus falou nos versículos que a gente leu no início. Bom, dito tudo isso, eu quero realmente, e gostaria, não quero, mas eu gostaria que você fosse encorajado a permitir que o verdadeiro amor de Jesus possa transformar seu coração, transformar sua vida, transformar sua mente, e que tudo que nós falamos aqui te mostre como corrigir e reorientar o seu ego, o seu coração, suas paixões, os seus desejos, e você possa agora enxergar Jesus de uma perspectiva diferente, talvez de como você tem enxergado Jesus e a sua vida. E através de tudo isso, permitir que o Santo Espírito de Deus possa te aproximar dessa cruz, desse lugar do Santo dos Santos, e mostrar a presença de Deus em sua vida. Eu espero de coração que tudo que nós falamos aqui tenha feito sentido em sua vida. Muito obrigado por poder compartilhar esses minutos comigo. Que Jesus te abençoe. Até a próxima.